Eu estava sentada naquela cadeira de escritório barata que nunca trocaram. Aquela com uma mancha estranha. A mesma que eu vinha encarando havia 6 anos, quando Henrique deslizou a pasta sobre a mesa com a expressão ensaiada de sempre. Meio careta, meio sorriso. Eu já sabia o que havia dentro, mesmo antes de abrir. Rejeição de número 12. 12 vezes. 12 vezes fui preterida para a vaga de consultor sênior. E já sabia quem ficaria com a vaga no meu lugar. Luana. 8 meses na empresa. 8 meses. A questão é, Carolina, disse Henrique, inclinando-se para a frente como se fôssemos cúmplices, e não o que quer que realmente fôssemos. O quarto trimestre não é o nosso período mais forte para transições de liderança. Mas já coloquei seu nome no topo da lista para promoções na primavera. Assenti, como se acreditasse nele. Como se nunca tivesse escutado aquelas mesmas palavras outras 11 vezes. Como se eu não tivesse treinado todos os que foram promovidos acima de mim desde 2018. E então, fiz algo que surpreendeu até a mim mesmo. Comecei a rir. Não foram risadinhas delicadas. Foi o tipo de riso que deixa as pessoas desconfortáveis. Aquele que diz, finalmente surtei. O rosto de Henrique fez uma coisa estranha. O sorriso de atendimento ao cliente vacilou. Algo engraçado? Eu disse ainda rindo. Eu sou a piada por ter acreditado em você 12 vezes. Foi assim que tudo começou. Foi naquele momento que decidi botar fogo em tudo. Espera. Eu provavelmente deveria me apresentar. Meu nome é Carolina. Eu tinha 33 anos quando isso aconteceu. Trabalhava em uma empresa de consultoria chamada Phoenix Consultoria. Atuávamos na transformação de negócios para empresas de saúde. Parece chique, né? 6 anos ali. 6 anos sendo a pessoa para quem ligavam às 11 da noite, quando tudo estava desmoronando. 6 anos ouvindo que eu era inestimável, mas aparentemente não o suficiente para ser promovida. Antes de me aprofundar nessa confusão, curta este vídeo, inscreva-se no canal e me conte nos comentários se você já passou por uma situação em que se sentiu completamente invisível, apesar de ter se esforçado muito, porque, sinceramente, ajuda a saber que não estou sozinha nessa. E acredite, essa história vai a lugares que eu nem poderia ter previsto. Voltando ao escritório, naquele momento, me recompus e disse a Henrique que entendia, que eu era um jogador de equipe. Então, voltei à minha mesa e passei por Luana, que literalmente exibia seus novos cartões de visita para qualquer um que passasse. Consultora Sênior. O título que deveria ser meu havia quase 3 anos. Deixe-me contextualizar. A Phoenix Consultoria foi fundada por 3 caras que vieram de uma daquelas 4 grandes empresas de consultoria. Eles tinham aquele carisma de somos diferentes, somos uma família. Henrique foi o funcionário número 6. Eu fui o número 23, contratado quando eles ainda estavam tentando se provar no mercado. Automatizei metade dos sistemas de relatórios da empresa. Salvei a maior conta deles, a Rede Vida Regional, quando nosso gerente de projeto pediu demissão no meio da implementação. Trabalhava 60 horas por semana, rotineiramente. Entregava tudo o que prometia. Não era só que eles não me promoviam. Eles sempre me explicavam por quê. Sempre um motivo diferente. É preciso mais experiência com clientes. Então, eu buscava essa experiência. Você precisa demonstrar mais liderança. Então, eu liderava uma equipe. Você precisa de mais conhecimento técnico. E lá ia eu, me certificar em qualquer novo sistema que eles estivessem usando. E uma vez que eu cumpria cada requisito, as regras mudavam. Repetidamente. Enquanto isso, pessoas ao meu redor eram promovidas. Márcio, que vivia perdendo prazos, mas jogava golfe com Henrique. Jéssica, que não conseguia montar um painel básico de relatório sem a minha ajuda, mas era a melhor amiga do nosso diretor de consultoria. E agora Luana, cuja principal qualificação parecia ser ter estudado na mesma escola de negócios que o nosso CEO. Eu costumava me perguntar, o que há de errado comigo? Não sou carismática o suficiente? Não sou política o bastante? Tenho o gênero errado,
A origem errada? Passei tanto tempo tentando decifrar o código. Mas sentada ali naquele dia, vendo Luana desfilar com seu novo título, algo finalmente fez sentido. Não havia código nenhum para decifrar. O sistema era manipulado, não só contra mim, mas contra qualquer um que realmente acreditasse que mérito importava. Naquela noite fui para casa e chorei. Um choro feio, do tipo que te faz sentar no chão do banheiro às 2 da manhã, se perguntando como se tornou essa pessoa. Liguei para minha irmã, Patrícia, e ela me ouviu desabafar por 1 hora. Então disse algo que mudou tudo. Então desista. Não posso simplesmente desistir, respondi. Investi 6 anos nisso. Isso é só falácia do custo irrecuperável, disse ela. Patrícia é economista. Vive diagnosticando meus dilemas com teorias econômicas. Não é tão simples assim, argumentei. O mercado de trabalho está apertado e... Eu não disse para procurar outro emprego. Ela me interrompeu. Eu disse para pedir demissão no sentido de parar de dar o seu melhor, parar de se importar, parar de tentar ganhar a aprovação de pessoas que claramente nunca vão te dar. Fiquei pensando naquilo por 1 minuto. Eu não sou assim, disse. Talvez seja quem você precisa se tornar, ela respondeu. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei pensando no que Patrícia disse. Em como passei 6 anos tentando me provar para pessoas que já tinham decidido não me ver. E algo dentro de mim endureceu. Um plano começou a se formar. Veja bem, eu sabia das coisas. Sabia como tudo na Phoenix realmente funcionava. Não como eles diziam que funcionava em seus discursos bonitos. Eu sabia quais clientes estavam prestes a sair. Sabia quais projetos estavam atrasados. Sabia onde todos os corpos estavam enterrados, metaforicamente falando. E, mais importante, mesmo tendo sido negada para uma promoção 12 vezes, eu era a cola que mantinha pelo menos 5 relacionamentos-chave com clientes funcionando perfeitamente. Na manhã seguinte, fui trabalhar normalmente. Sorri para o Henrique no corredor. Parabenizei Luana. Respondi a e-mails frenéticos de equipes de projeto. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez em 6 anos, eu não estava tentando impressionar ninguém. Em vez disso, comecei a documentar tudo. Cada processo que criei, cada solução alternativa que inventei, cada relacionamento com clientes que salvei, organizei tudo em um caderno digital particular. Não propriedade da empresa, minha propriedade. Então, criei o que chamei de meu mapa de indispensabilidade. Era uma análise detalhada de exatamente o quanto a empresa dependia de mim, onde estavam as dependências críticas, e isso é importante. Quais clientes tinham relacionamento comigo especificamente, e não com a Phoenix Consultoria como um todo. Você pode estar pensando, isso parece calculado, até frio. E sabe de uma coisa? Você tem razão. Mas 12 rejeições fazem isso com uma pessoa. 12 vezes que te dizem que você não é bom o suficiente. Quando você sabe muito bem que é, isso te transforma. Eu me dei 6 meses. 6 meses para executar o que comecei a chamar de minha saída silenciosa. Não uma demissão silenciosa. É aí que você faz o mínimo necessário. Não. Continuei trabalhando duro como sempre. Mas meu objetivo havia mudado. Eu não estava mais trabalhando por uma promoção. Eu estava trabalhando para mim mesma. A primeira fase foi me tornar ainda mais indispensável, contraintuitivo, certo? Mais necessário. Eu me oferecia para resolver os problemas mais complexos dos clientes. Tornei-me a pessoa mais procurada para solucionar dificuldades. Quando nosso maior cliente, a rede Vida Regional, tinha um problema, eles me ligavam diretamente, não para o suporte da Phoenix Consultoria. Eu era cuidadosa, não sabotava nada, não criava dependências desnecessárias, apenas me posicionava como a solução para problemas que já existiam e documentava tudo. Segunda fase foi construir minha saída de emergência. Comecei a tomar café com ex-colegas que haviam saído para outras empresas. Atualizei meu portfólio, não meu currículo, meu portfólio, porque eu não estava procurando outro emprego.
Eu estava preparando o terreno para algo completamente diferente. A fase 3 foi a mais complicada. Tive que começar a me distanciar emocionalmente, mas ainda parecer envolvida. Parei de levar para o lado pessoal quando Henrique assumia o crédito pelas minhas ideias em reuniões. Parei de me sentir magoada quando não era convidada para os almoços de liderança. Comecei a ver a Phoenix Consultoria não como a empresa a qual dediquei 6 anos da minha vida, mas como um trampolim para o que viria a seguir. Por volta do 4º mês do meu plano, algo inesperado aconteceu. Eles promoveram outra pessoa. Novamente, o número da sorte. 13. Desta vez foi o Rafael, um cara que estava lá havia 2 anos e cuja principal qualificação era ser agressivamente medíocre, mas muito confiante nisso. Normalmente isso teria me devastado, mas eu apenas sorri e o parabenizei. Henrique pareceu confuso com a minha reação. Ele esperava lágrimas, ou pelo menos que eu fosse ao seu escritório mais tarde para perguntar o que eu precisava melhorar. Mas não fui. Continuei trabalhando no meu plano. No 5º mês, eu já tinha economizado dinheiro suficiente para viver por 6 meses sem renda. Abri meu próprio negócio de consultoria, ainda no papel. Nesse ponto, consegui um pequeno empréstimo comercial e comecei a ter conversas muito cuidadosas e reservadas com 2 clientes da Phoenix Consultoria que eu sabia que estavam insatisfeitos. Eu não estava caçando, tecnicamente não. Eu estava apenas sendo prestativa, respondendo perguntas, fornecendo insights, construindo relacionamentos fora do contexto de modelo. Então chegou o dia. 6 meses após a rejeição número 12, entrei no escritório do Henrique sem hora marcada. Eu me demito, disse eu, colocando minha carta de demissão em sua mesa. Seu rosto passou por cerca de 5 expressões diferentes em 3 segundos. Choque, descrença, raiva, medo e finalmente a que eu esperava. Pânico. Você não pode desistir, disse ele. Estamos no meio da implementação da Rede Vida Regional. Você está liderando o projeto da Bem Viver Saúde. Precisamos de você. Eu apenas sorri. Aviso prévio de 2 semanas. Está tudo na carta. É sobre a promoção? Porque podemos conversar sobre isso. O 3º trimestre está chegando e eu tenho defendido você. Eu o interrompi. Não, Henrique. Isso não é uma negociação. Estou saindo. E agora chegamos na parte em que a coisa fica realmente interessante. A parte em que meus 6 meses de planejamento cuidadoso começam a dar resultado. A parte em que eles finalmente percebem exatamente o que estão prestes a perder. Mas, antes de entrar nisso, preciso respirar fundo, porque mesmo agora, 2 anos depois, contar essa história faz meu coração disparar. Me faz lembrar o quão apavorada eu estava. O quão perto cheguei de recuar. Quantas vezes quase me convenci a permanecer naquela miséria confortável, em vez de arriscar tudo por mim mesma. Então, você quer saber o que aconteceu depois? Como eles reagiram quando perceberam o que eu tinha feito? Como minha vingança não foi apenas doce, foi sustentável. Porque, acredite, vê-los implorar foi só o começo. As 2 semanas depois que pedi demissão foram um caos absoluto. Nunca vi um local de trabalho implodir de forma tão espetacular. E eu estava na primeira fila para assistir a tudo. Primeiro, Henrique tentou convencer os sócios de que poderiam me substituir facilmente. Convocou uma reunião de emergência com a liderança, para a qual, ironicamente, não fui convidada, onde ele aparentemente disse que as contribuições de Carolina foram valiosas, mas que temos sistemas sólidos em vigor. Foi aí que começaram a descobrir o quanto ele estava errado. Veja bem, eu não tinha percebido o quanto da infraestrutura da Phoenix Consultoria eu havia construído silenciosamente ao longo dos anos. Todas aquelas noites consertando coisas com as quais ninguém mais queria lidar. Todas aquelas soluções alternativas que eu havia criado porque os processos oficiais eram uma porcaria. Era como se eu tivesse mantido a empresa unida com fita adesiva e determinação por 6 anos. No 3º dia do meu aviso prévio, o pânico se instalou. De repente, Henrique queria que eu documentasse tudo o que fazia.
Ele agendou reuniões diárias de transferência de conhecimento. Chegou a perguntar se eu poderia criar materiais de treinamento para o meu substituto, que aliás ainda nem existia. Claro, respondi, sorrindo docemente. Meu valor por hora de consultoria é de R$275. A cara dele quando ouviu isso não tem preço, como se eu tivesse sugerido que ele me desse seu primogênito. Você trabalha aqui. Ele gaguejou. Por mais 11 dias. Eu o corrigi. Ele reclamou com os sócios, é claro, mas eles já estavam em pânico porque a rede Vida Regional, nossa maior cliente, havia descoberto que eu estava saindo. A diretora de tecnologia deles, Marise, ligou diretamente para o CEO da Phoenix Consultoria. Só soube disso porque a assistente do CEO, Patrícia, me contou durante o almoço. Ela disse, e eu cito, se a Carolina não estiver na nossa conta, precisamos rever o contrato. Sussurrou Patrícia, do outro lado da mesa. Nunca vi Mateus suar tanto. No final da primeira semana, eles fizeram a primeira oferta. Henrique me chamou à sua sala, onde estava sentado com Mateus, o CEO. Estamos discutindo o seu valor para a empresa, disse Mateus, como se isso fosse uma revelação, e não algo que eu tentava dizer a eles há 6 anos. Gostaríamos de lhe oferecer o cargo de consultora sênior com efeito imediato, com um aumento de 15%. Quase ri. A promoção pela qual eu tanto implorava estava subitamente disponível agora que eu estava saindo. Agradeço a oferta, eu disse, mas já fiz outros arranjos. Eles pareceram chocados, como se a ideia de que eu pudesse ter opções, além da Phoenix Consultoria, nunca lhes tivesse ocorrido. O que seria necessário? Perguntou Mateus. Podemos chegar a 20% de aumento. Não se trata de dinheiro, eu disse. O que era verdade e mentira. Claro, era, em parte, uma questão de dinheiro. Recebi mal durante anos, mas era mais uma questão de respeito, de reconhecimento, de não passar mais um dia em um lugar que já tinha me mostrado 12 vezes que não me valorizava. No início da segunda semana, a situação ficou desesperadora. Sistemas estavam quebrando, e só eu sabia como consertar. Clientes ligavam perguntando especificamente por mim. O projeto da Bem-Viver Saúde estava atrasado, e ninguém conseguia entender o painel de relatórios personalizado que eu havia criado. Foi aí que fizeram a segunda oferta, gerente sênior, pulando um nível completamente, com um aumento de 30% e uma vaga na equipe de liderança. Recusei novamente. Você está sendo irracional, disse Henrique, seu sorriso falso completamente desaparecido. 6 anos, Henrique, respondi. Você teve 6 anos para consertar. No 10º dia, o próprio Mateus veio até minha mesa. Parecia que não dormia há dias. Diga o seu preço, disse ele baixinho. O que você quiser. Nível de diretora. Escolha seus projetos. Trabalhe em casa. Apenas fique. Por uma fração de segundo, hesitei. O nível de diretoria teria sido algo além de qualquer coisa que eu já tivesse sonhado na Phoenix Consultoria. O dinheiro mudaria minha vida. O poder de escolher meus próprios projetos era tentador. Mas então me lembrei das 12 rejeições. 12 vezes em que me disseram que eu não era boa o suficiente. 12 vezes em que vi alguém menos qualificado sair com a promoção que eu merecia. Desculpe, eu disse, mas minha decisão já está tomada. No meu último dia fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Fui profissional. Entreguei tudo o que pediram, toda a documentação, todas as informações de contato, todas as atualizações de status do projeto. Não queimei pontes, não sabotei nada. Simplesmente fui embora. Enquanto eu saía, carregando minha caixinha triste de plantas de mesa e canecas de café, Henrique me parou no saguão. Você está cometendo um erro, ele disse. Você não vai durar 6 meses sozinha. Eu apenas sorri. Observe-me. É aqui que a história muda. Porque minha vingança não foi pedir demissão abruptamente ou fazê-los entrar em pânico. Isso foi satisfatório. Minha vingança foi o que veio depois. Lembra daqueles 2 clientes insatisfeitos que mencionei?
Aqueles com quem eu estava conversando cuidadosamente? No dia seguinte à minha saída da Phoenix Consultoria, tive reuniões oficiais com os dois. Não como funcionária da Phoenix, mas como fundadora e CEO da minha própria empresa de consultoria, a Integral Partners. Uma semana depois, a Rede Vida Regional cancelou o contrato com a Phoenix e assinou comigo, não apenas a implementação, em que eu estava trabalhando, mas todo o seu portfólio de projetos. Quando Matheus descobriu, me ligou vermelho de raiva. Isso é uma violação do seu acordo de não concorrência. Ele gritou. Na verdade, não é. Eu disse calmamente. Eu nunca assinei um acordo de não concorrência. Verifique seus registros. Ele ficou em silêncio, porque sabia que eu estava certa. Com toda a papelada ao longo de 6 anos, eles de alguma forma nunca conseguiram me fazer assinar um acordo de não concorrência. Um descuido que agora estava custando milhões. 3 semanas depois, a Benviver Saúde me seguiu. O diretor de operações deles me contou mais tarde que quando ligaram para a Phoenix para cancelar, Matheus se ofereceu para cortar os preços em 40%. Eles recusaram. No terceiro mês, eu tinha 5 clientes, 3 da Phoenix e 2 novos por indicação. Eu estava ganhando o triplo do que ganhava na antiga empresa. Contratei minha primeira funcionária, Tati, uma analista brilhante que havia sido ignorada em sua empresa anterior. A melhor parte? Eu não precisava mais trabalhar 60 horas por semana. Estabeleci limites, cobrei o que merecia, criei sistemas que funcionaram desde o início, em vez de consertar os que estavam quebrados. No 5º mês, algo inesperado aconteceu. Luana, lembra dela? Promoção número 12? Entrou em contato comigo pelo LinkedIn. Ela queria tomar um café. Estou péssima, confessou, mexendo o latte nervosamente. Tudo está desmoronando por lá. Ninguém sabe o que está fazendo. A conta da Rede Vida Regional é um desastre. Henrique culpa todo mundo, menos a si mesmo. Assenti com simpatia. Nada disso me surpreende. Ela continuou. Eles falam de você como se você fosse o bicho-papão. Matheus realmente proibiu qualquer um de dizer seu nome em reuniões. Mas eles também não conseguem parar de falar sobre como as coisas funcionavam quando você estava lá. Não pude deixar de me sentir um pouco presunçosa, mas também triste. Triste pelas pessoas que ainda estavam presas lá. Triste pelos 6 anos que perdi tentando provar meu valor para pessoas que nunca reconheceriam o meu valor. Por que você está me contando isso? Perguntei. Ela respirou fundo. Quero trabalhar para você. Quase engasguei com o café. Com licença. Sei que é estranho, disse ela. E eu entendo se você disser não. Mas você construiu algo incrível em apenas alguns meses. Está fazendo o trabalho que quer fazer, com clientes que a respeitam. É isso que eu quero. Observei seu rosto, procurando sinais de mentira. Seria algum tipo de espionagem corporativa? Um truque para me fazer revelar minha lista de clientes? Mas tudo o que vi foi exaustão e algo que reconheci intimamente, a necessidade desesperada de ser valorizada pelo meu trabalho. Mande seu currículo, eu disse finalmente. E vamos conversar. 6 meses depois de eu ter saído da Phoenix Consultoria, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Quando atendi, ouvi uma voz familiar. Carolina, é o Matheus. Meu coração disparou. Olá, Matheus. O que posso fazer por você? Precisamos conversar, disse ele, com a voz tensa. As coisas estão assim. Estamos com dificuldades. Os números trimestrais são os piores dos últimos 5 anos. Perdemos mais 7 clientes desde que você saiu. Esperei sem dizer nada. Queremos você de volta. Ele finalmente disse. Igualaremos o que você estiver ganhando agora, até o dobro. Nível de diretoria, participação acionária, o que você quiser. Fechei os olhos absorvendo o momento. Isso era o que eu queria ouvir há tanto tempo. Validação, reconhecimento, a admissão de que eu estava certa o tempo todo, mas que chegou tarde demais. Agradeço a oferta, disse eu, repetindo as palavras que usara ao rejeitar as tentativas anteriores de me manter. Mas não estou interessada. Estamos desesperados,
admitiu ele com a voz embargada. Por favor, venha para uma reunião. Diga seus termos. Foi então que percebi algo importante. Minha fantasia de vingança sempre terminava com eles, implorando para que eu voltasse e eu aceitando triunfantemente nos meus termos. Mas agora que estava realmente acontecendo, descobri que não queria voltar, nem por dinheiro, nem por título algum, porque eu havia construído algo melhor, algo que era meu. Desculpe, Mateus, eu disse, e fiquei surpresa ao descobrir que era sério. Mas eu segui em frente, e você também deveria. Depois de desligar, sentei-me à minha mesa de verdade, no meu escritório de verdade, com o nome da minha empresa na porta, e chorei. Não lágrimas de tristeza, nem de raiva. Alívio, libertação. A libertação final de 6 anos me sentindo insuficiente. Hoje, a Integral Partners conta com 17 funcionários. Nos últimos 2 anos, dobramos nossa receita a cada ano. Somos seletivos com nossos clientes, nossos projetos e, principalmente, com a forma como tratamos nossos funcionários. Luana agora é minha diretora de atendimento ao cliente. Acontece que, quando ela não está presa em um ambiente de trabalho tóxico, ela é realmente brilhante. Tati comanda nossa divisão de análise. Até contratamos Patrícia, ex-assistente de Mateus, como gerente de operações. A Phoenix Consultoria ainda está em atividade, mas reduziu drasticamente o quadro de funcionários. Henrique foi demitido no ano passado. Mateus entrou em contato novamente há 6 meses, desta vez propondo uma fusão. Recusei educadamente. A vingança não estava em vê-los em dificuldades, nem na construção de algo próprio e bem-sucedido. A verdadeira vingança foi descobrir que eu nunca precisei da validação deles para começo de conversa, que eu conseguia me valorizar mesmo quando eles não se importavam. As 12 rejeições foram, na verdade, 12 redirecionamentos que me empurraram para onde eu deveria estar o tempo todo. Então, se você está aí agora se sentindo esquecido, desvalorizado ou preso em um lugar que não reconhece o que você traz para a mesa, por favor, me ouça. Você não precisa se incendiar para manter os outros aquecidos. Você não precisa ficar fazendo testes com pessoas que já decidiram não te escalar. Às vezes, a melhor vingança não é se vingar, é se libertar. E olha, eu sei que essa história pode parecer perfeita demais, organizada demais, mas eu juro que é real. Tenho as cicatrizes de batalha e as declarações de imposto de renda para provar. Se você se identificou com alguma parte desta história, por favor, curta e inscreva-se no canal. Deixe um comentário abaixo se você já teve que se afastar de algo para encontrar seu verdadeiro valor. Leio todos os comentários, e suas histórias me ajudam a me sentir menos sozinha. Na minha. Obrigada por me ouvir devagar por tanto tempo. Às vezes, ainda não consigo acreditar como minha vida é diferente agora, comparada a onde eu estava há 2 anos. Lembre-se, seu valor não diminui com base na incapacidade de alguém de enxergar o seu valor. E às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é ir embora. Agora me diz. Você já sentiu que estava fazendo de tudo certo e mesmo assim era ignorado no trabalho? Como lidou com isso? Se estivesse no lugar da Carolina, você teria coragem de executar esse plano ou teria ficado por medo de perder tudo? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.